y no han prevalecido. Ya ha caído el enemigo, porque mi Dios ha vencido el principado. ¿Y quién podrá? Es que nadie puede igualarse a mi Dios. Nadie, nadie, nadie. Nadie puede vencer. A gente usa o Monday para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade do time. Para mi Dios, ¿y quién podrá? ¿Quién podrá? A ningún principado puede vencerlo. Nadie, la muerte no pudo detenerlo. Hey, ¿y quién podrá? ¿Quién podrá vencerlo? Y nadie puede detenerlo. Tuyo es el poder, Hashem, tuyo es el honor, Chile, tuyo es el honor, oh, Yeshua, Yeshua. Ningún principado, ni las, ni almas, ¿quién podrá? Y no han prevalecido. Ya ha caído el enemigo y el infierno ha sido vencido. ¿Quién podrá? Y te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Yo te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, engrandecido seja, exaltado seja, louvado seja, Senhor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nós adentramos, Senhor, aos átomos da Tua presença, da Tua glória e da Tua santidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, eu quero consagrar este momento de oração, este momento de comunhão com os meus irmãos, e convidar o Espírito Santo, vem neste lugar. Comece a alterar agora, Senhor, para a glória do Teu nome, as atmosferas. Comece a emanar das frequências eletromagnéticas da Tua glória. Comece a visitar os corações de irmãos e irmãs que entraram ansiosos nesta live, se sentindo angustiados, entristecidos. Deus está trazendo cura para o teu coração. Descansa no Senhor. Neste exato momento, Senhor, vai ao encontro do meu irmão, ao encontro da minha irmã. Neste momento de consagração, neste momento de um tempo de qualidade com o Senhor. Vai conduzindo os teus filhos, vai tocando neste estômago, vai, Senhor, repreendendo as úlceras, vai repreendendo, Senhor, as bactérias, vai eliminando, Senhor, para a glória do teu nome, operando, nódulos desapareçam agora, enxaqueca desapareça agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro cura sobre a tua vida física. Eu declaro resposta de Deus. Na tarde de hoje, dia 8/1/2024, eu declaro a transcendência do Senhor na tua vida, na tua casa, no teu casamento,
na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai recebendo, vai recebendo. Fique sensível ao Espírito de Deus, e enquanto você fica sensível ao Espírito de Deus, vai derramando o teu coração, vai entregando as tuas necessidades, aquilo que tem deixado o teu coração aflito, aflita neste exato momento, vai entregando como oferta ao Senhor. Não impeça que esta angústia, esta tristeza, esta aflição te roube de estar na presença de Deus, te roube de receber na tarde de hoje aquilo que o Senhor tem reservado para você. Oh, recanta, raça, glórias. Oh, recapara la raba, chaudias. The flow, yasit, for rocos, the plan, ya rosa, yes. Ele glows, the alaya, rosa, planto, costa. Rasoia, se, profogias. Recalls the plant of glorious area, saia, rasto, blows. Recalls the plant that explodes, a flamedo corias. Riti playa, rosso, yes, I. Nós louvamos, Senhor, o santo nome. Nós amamos a tua presença. Nós nos deleitamos diante de ti. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Eu não sei a dor, eu não sei a maneira como que você entrou neste período de oração. Mas Deus me mostra corações aflitos, corações angustiados, entristecidos. O Senhor está vindo como um bálsamo para tocar em tuas feridas, para sarar o teu coração. O Senhor está passando um bálsamo nas tuas feridas. Só entrega a Ele. Entrega essa ansiedade, entrega esse desespero ao Senhor. Sim, Senhor, Espírito Santo, eu falo. Sim, Senhor, Espírito Santo. Fazem alguns dias que eu tenho perdido o sono. Eu tenho tido dificuldades para dormir. E essa dificuldade para dormir é dada não por uma opressão maligna, nem nada do tipo, mas porque eu tenho sido confrontado pelo Senhor na palavra dele em relação à minha vida de relacionamento e de intimidade com Deus. Shalom, irmã Roberta Escatena, Aline Fernandes, Brunária Pereira, Liliane, Caroline Lessa, irmã Cecilda, Liliane Bittencourt, sejam bem-vindas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Vera, irmã Marla, irmão Marcelo, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês são muito amados, muito queridos. Estão sempre nas minhas orações. Todo o clamor que eu levanto, todas as orações que eu faço, eu tenho apresentado vocês, a família de vocês, a vida de vocês em cada sentido. Irmã Tiane, profeta do Senhor, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Kelly Pons, mulher da minha aliança, minha esposa amada, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade. Aleluia. Nós estamos aqui para orar, mas o Senhor me direcionou a um ensino. Nós que procuramos ter uma vida no altar do Senhor, uma vida de santidade, de comunhão com Deus, somos confrontados. Você começa lendo a Bíblia, mas você termina sendo lido por ela. Vou repetir. Você começa lendo a Bíblia, mas você termina sendo lido por ela. Vou falar de novo porque sinto no meu espírito que alguém não entendeu. Você começa lendo a Bíblia e termina sendo lido por ela. Nós sabemos que estamos no caminho certo do Senhor,
agradando o Espírito Santo, não quando o Espírito Santo diz as promessas dele para a nossa vida, não quando o Espírito Santo do Senhor diz aquilo que ele vai fazer e que ele tem como promessa no Senhor, mediante a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que estamos caminhando em níveis de intimidade e de relacionamento com Deus, quando o Espírito Santo tem liberdade para nos corrigir, para nos exortar, para nos confrontar, para dizer a nós aquilo que nós temos feito, como nós temos reagido, em comportamentos ao longo do dia, que na maioria das vezes, inconscientemente, nós temos agido em desacordo com a vontade de Deus. E com a ajuda do Espírito Santo, nós analisamos o nosso coração e algum dos nossos comportamentos e permitimos que esses pensamentos e comportamentos ao longo do nosso dia passem pela palavra de Deus. Será que você e eu podemos, na tarde de hoje, permitir que o Espírito Santo traga o nosso entendimento e ao nosso coração comportamentos e atitudes que nós temos tido diante de circunstâncias e comportamentos, em situações em que as nossas atitudes são passadas pela palavra de Deus. Bom, o Senhor pediu para que eu interrompesse esse momento de oração para trazer esse breve ensino. Ah, mas irmão, é live de oração. A oração não acontece quando simplesmente eu estou declarando palavras no intuito de oração. Oração é relacionamento com Deus. Quando eu sou dirigido pelo Espírito Santo, e ele me direciona a trazer um ensino, uma palavra, e este ensino é conduzido, direcionado, ele vem como resposta para a oração dos irmãos. Ele vem como um bálsamo para aquele que está com o coração ferido. Ele se manifesta como cura física para aquele que está enfermo. Ele traz a libertação na mente espiritual para aquele que se encontra oprimido e cativo. E o Senhor, nesses últimos dias, tem me confrontado ao ponto de eu não conseguir dormir à noite. E esse confronto que o Senhor tem trazido ao meu coração em relação à sua palavra é referente à vida de relacionamento com Ele. Esse confronto com o Senhor, ele é baseado em um sistema em que o mundo tem sido regido, as igrejas têm sido regidas, em que nós fomos criados e que Deus já está convencido. Mas nós, seres humanos, homens e mulheres de Deus, temos uma dificuldade muito grande em sermos liberados nisso. O coração de Deus já está convencido ao seu respeito e ao meu respeito. O problema é que tem algum bloqueio emocional, um bloqueio no nosso coração, um bloqueio na nossa alma, um bloqueio no nosso espírito, que nos impede de viver os níveis que o Senhor tem para a nossa vida. E esse será o ensino de hoje. Entramos na presença do Senhor, preocupados com as nossas finanças, preocupados com alguns com o aluguel das suas casas, outros preocupados de como vão pagar as contas, de como vão iniciar o mês, de onde vão tirar recursos financeiros para o sustento da sua casa, para o sustento dos seus filhos, problemas no casamento, problemas na vida espiritual. Outros têm sentido um sentimento de frieza espiritual. E a nossa pergunta para o Senhor, e no dia a dia, a maioria das vezes, é o como eu vou fazer isso. É o como eu vou manifestar isso. É o como eu vou conseguir fazer isso. Nós passamos a maior parte do nosso dia, do nosso tempo, da nossa vida, nos preocupando o como. Nós olhamos para a circunstância e não vemos saídas às vezes. Não vemos solução às vezes. Porque é muito fácil nós crermos
quando os recursos estão nas nossas mãos. É muito fácil nós dizermos que Deus cuida quando nós vemos todo o caminho, quando os recursos já estão prontos, quando a passagem que você precisa para sair da sua cidade para outra, de um estado para o outro, de uma nação para outra, já está nas suas mãos. Quando o visto no seu passaporte já está nas suas mãos. E quando você chega neste lugar e você sabe que antes de chegar lá, você já tem um lugar para você dormir, você já tem um lugar para sua família e tudo está pronto. É muito fácil crer quando nós conseguimos ver. Quando nós conseguimos ver, nós temos a sensação de segurança. E Deus não trabalha dessa forma, porque isso não é fé. Quando nós caminhamos dessa forma, foi você que planejou, foi você que estruturou, foi você que preparou, então você não precisa de fé. Porque o que você acredita como uma expectativa de segurança, o que você tem para você como algo seguro, porque você planejou, porque você trabalhou, porque você semeou, porque você regou, porque você cuidou da terra, porque você regou e cuidou daquela semente, você sabe que a consequência é ter uma colheita. Mas, nós que somos filhos de Deus, não fomos chamados para caminhar debaixo de uma lei da semeadura. Nós aprendemos a vida inteira que para nós termos alguma coisa, nós precisamos fazer outra coisa. Que para nós colhermos, nós precisamos semear. E é uma verdade. É uma verdade universal. Só que eu quero levar os irmãos ao Éden. No Éden, Adão, ele não tinha que semear. E ele também não tinha que colher. No Éden, Adão foi ordenado por Deus a simplesmente cultivar o jardim. Qual que é a diferença de cultivar o Éden, cultivar o jardim e viver debaixo de uma lei de semeadura e colheita? O homem só recebeu a lei da semeadura e da colheita depois que ele pecou no paraíso. Depois que ele comeu do fruto proibido. Depois que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele se permitiu ser enganado pela serpente no jardim, foi instaurado na humanidade a lei da semeadura. Anteriormente não existia a lei da semeadura. O homem foi criado por Deus simplesmente para viver o seu propósito eterno em Deus, ser a sua imagem e semelhança, cumprir o seu propósito no reino, para que toda a criação, ao olhar para o homem, contemplasse a glória, a majestade e reverenciasse a face de Deus. O homem foi criado para manifestar e revelar a face do Criador, para que toda a natureza e até mesmo os anjos dos céus, ao olhar para o homem que é a sua imagem e semelhança de Deus, glorificasse o Pai. Então, Adão no Éden, ele não tinha que semear, e ele também não tinha que colher. A ordem que Deus deu para Adão era simplesmente cultivar o jardim. E quando eu penso isso para ficar mais claro para os irmãos, Jesus disse assim: observem as aves dos céus. Observe um pássaro agora. Observe os pássaros agora. Jesus está dizendo ali: observem os pássaros dos céus. Eles não semeiam e eles não colhem. Eles não semeiam e eles não colhem. Mas mesmo assim, o vosso Pai que está nos céus cuida de todas elas. Tem uma revelação profética. Tem um ensino que Jesus Cristo queria trazer com essa fala. E talvez naquele exato momento os apóstolos não entenderam
Quem estava ouvindo aquele ensino não entendeu. Mas Jesus sabia o que estava falando. Jesus sabia o que estava ensinando. E o porquê que ele estava ensinando. Como por um homem superabundou o pecado na terra, a palavra de Deus vai dizer que também por um homem superabundou a graça. E este homem que superabundou a graça se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pedro diz que Cristo foi o segundo Adão. Só que Cristo, como segundo Adão, ele foi imperfeito. Ele foi perfeito. Ele foi tudo aquilo que Adão era para ser e não foi. Então, quando Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, ele está dizendo essas coisas, olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não estocam alimento, mas o vosso Pai que está nos céus cuida delas em tudo. E aí ele conclui dizendo, quem dirá muito mais vós, que sois filhos de Deus. Quando nós observamos as aves, qual que é a revelação que está por trás disso? As aves, elas não se preocupam com contas para pagar. As aves não se preocupam com o aluguel da casa onde elas moram. As aves não se preocupam do céu nesse sentido do que Jesus está falando. Não se preocupam em pegar a semente e plantar a semente, em regar a semente, em esperar a semente crescer. As aves simplesmente cumprem o propósito pelo qual elas foram criadas. E quando nós olhamos as aves dos céus e ouvimos os cânticos das aves, e as aves voarem no céu, nós, como filhos de Deus, ao olhar a criação divina, vemos as aves dos céus cumprindo o propósito pelo qual elas foram criadas no reino de Deus. E glorificamos ao Senhor. Então, as aves dos céus, elas não estão preocupadas em receber uma validação, ou uma afirmação, ou um reconhecimento de Deus. Elas simplesmente são. Elas simplesmente são aves, elas simplesmente cumprem o propósito pelo qual elas foram criadas. Então, pegue essa revelação. Adão no Éden não estava preocupado em receber um reconhecimento de Deus. Adão no Éden não trabalhava para ter um reconhecimento de Deus. Existem dois níveis e dois tipos de pessoa. Os filhos que trabalham para ter o reconhecimento de filhos. E existem os filhos que simplesmente trabalham porque são filhos. Eu vou repetir. Existem os filhos que trabalham para ser reconhecidos como filhos de Deus. E existem os filhos que trabalham simplesmente porque são filhos. Qual que é a diferença? No primeiro caso, o filho que trabalha para ter o reconhecimento de filho, ele tem problema de crise de identidade. Na mente dele, nos lábios dele, ele diz que é filho, mas no seu coração, nos sentimentos, ele não se acha digno. Ele não se acha merecedor. E aí, através de orações e jejuns, muitas das vezes nós nos pegamos em situações em que nós estamos orando certo, com as palavras certas, mas com a intenção do coração errada. É como se nós quiséssemos convencer a Deus com as nossas orações. É como se nós quiséssemos convencer a Deus com os nossos jejuns. E Deus não precisa ser convencido. Ele já está convencido. Ele já está convencido pela palavra dele. Ele jamais te prometeria, na palavra dele, promessas, bênçãos de salvação e de eternidade, se ele já não estivesse convencido. Então, a resposta para o seu casamento, a resposta para a sua vida emocional, a resposta para a sua vida ministerial, e no seu relacionamento de comunhão e intimidade com Deus Deus já está convencido.
Deus já está convencido ao seu respeito em Jesus Cristo, pelo poder da nova aliança, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra que foi liberada, pelo poder da profecia que está na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor. Deus em Jesus Cristo, ele declara a sua vontade boa, perfeita e agradável por meio da palavra. E quando nós lemos a Bíblia, nós o certificamos e entendemos através e com a ajuda do Espírito Santo daquilo que o Senhor já está convencido. Mas, irmão César, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Nós fomos condicionados a vida inteira, em famílias, a maioria em famílias muito humildes, de que nós temos que semear para colher. E nós acabamos entrando no automático por sermos condicionados a vida inteira. Eu vou fazer agora esse ano 30 anos de idade. São 30 anos sendo ensinado desde a infância que eu preciso semear para poder colher. Você precisa de dinheiro, então você precisa trabalhar. Você quer ser bem-sucedido, então você precisa fazer uma faculdade. Você quer ser, abre aspas, alguém na vida, você precisa terminar o ensino médio, você precisa fazer uma faculdade, você precisa trabalhar muito. E a lei da semeadura, ela é tão justa, que os ímpios no mundo, os ímpios e aqueles que não creem na palavra de Deus, eles prosperam debaixo dessa lei. Quando o homem foi retirado do jardim do Éden, o que foi que Deus disse a ele em Gênesis? Ó, mulher, vou conjecturar. Mulher, a partir de agora, você terá dores de parto. Aí disse para o homem, homem, a partir de agora, você sobreviverá do suor do seu próprio rosto. Quando Jesus declara essa palavra, é estabelecida uma lei. Quando Deus declara essa palavra, é estabelecida uma lei. E ali, então, após o homem ser retirado do Éden, é estabelecida a lei da semeadura, de que você tem que plantar para poder colher. Mas Adão no Éden não tinha que plantar para colher. Adão simplesmente vivia debaixo da provisão do Senhor. Vou repetir. Adão vivia debaixo da provisão do Senhor. O problema da lei da semeadura não quer dizer que você tem que sair do seu emprego. Não é isso. O problema da lei da semeadura é que a lei da semeadura ela nasce debaixo de um princípio de maldição. Debaixo da rebelião do homem contra Deus no Éden, do pecado do homem de comer o fruto que não deveria comer, do homem se declarando pai de si mesmo, Deus de si mesmo. Como por um homem entrou o pecado no mundo, por outro superabundou a graça, como a irmã Kelly está escrevendo. E este segundo homem, que é o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem para restaurar aquilo que se perdeu no Éden. Logo, nós não estamos mais sujeitos à lei da semeadura. Enquanto nós acreditarmos que somente pela força do nosso braço Deus pode nos abençoar, nós nunca vamos viver uma provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida, como Jesus viveu. Como os apóstolos viveram e como Adão vivia no Éden antes da queda. O correto na natureza, na geografia, é aonde há um filho de Deus, aonde há uma filha de Deus, aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, a natureza tem que te servir. Eu vou repetir. Aonde você colocar a planta dos seus pés, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, a geografia tem que te servir. No Éden,
O Éden servia a Adão. A terra servia a Adão. Ele não precisava semear. Ele não precisava colher. Simplesmente, ele vivia debaixo de uma provisão divina. Ele simplesmente cumpriu o seu propósito na criação. Ser imagem e semelhança de Deus. Ser o governador da terra. Cultivar o jardim. Cultivar o jardim não quer dizer simplesmente plantar e colher. Não, ele não plantava e não colhia. Cultivar o jardim quer dizer a manutenção, administrar o jardim. E quando eu falo cultivar o jardim, é cultivar um ambiente de relacionamento. É cultivar um ambiente de comunhão com o Senhor. A comunhão, ela chama o relacionamento. O relacionamento, ele chama a intimidade. A intimidade chama a santidade. A santidade traz a elevação espiritual. A elevação espiritual traz a autoridade, poder e provisão de Deus. O que eu quero dizer com isso, que é tão difícil para mim e para você, que é uma luta que tem me tirado sono por esses dias, é que nós declaramos com os nossos lábios que nós confiamos em Deus, que nós cremos em Deus, que nós acreditamos na provisão de Deus, mas inconscientemente nós estamos debaixo da lei da semeadura. Então nós acreditamos que precisamos semear para poder colher. Nossas ofertas não são baseadas em simplesmente levantar um altar de adoração a Deus, simplesmente porque Ele é Deus. As nossas ofertas e as nossas semeaduras, sejam financeiras, sejam nos dízimos, sejam nas primícias, nas nossas orações e nos nossos jejuns, estão debaixo de uma lei de semeadura na maioria das vezes, em uma barganha com o Senhor. Eu vou jejuar para que Deus me dê algo. Eu vou orar para que Deus me dê algo. Eu vou orar para que Deus me traga uma resposta. Eu vou orar para que Deus me traga uma provisão. Eu vou jejuar para que Deus mova isso. Eu vou ofertar para que Deus atraia favor e honra sobre a minha vida. E não quer dizer que não funciona. Funciona. Mas a intenção do coração, ela está errada. A motivação certa, a prática certa, com a intenção de coração errada, mesmo muitas das vezes sendo inconsciente nas nossas vidas, faz tudo se tornar errado. Tudo começa no coração. Tudo começa dentro do coração do homem. Por vivermos debaixo da lei da semeadura. De que nós temos que plantar, regar, cuidar da terra para poder colher. Nós vivemos aflitos. Nós vivemos uma vida ansiosa. Nós comparamos as nossas vidas com a vida dos outros. Nós comparamos a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, às vezes, com a vida dos outros. Nós comparamos o gramado do nosso quintal, a maioria das vezes inconscientemente, com o gramado do quintal do vizinho. Aleluia, Jesus. O homem nascido de novo em Jesus Cristo. O homem que nasceu da água e do Espírito. A mulher que nasceu da água e do Espírito. Não está sujeito à lei da semeadura. Eu vou te explicar o porquê. Porque quando Jesus Cristo, ele vem, ele morre e ressuscita. Como segundo Adão, ele restaura o sacerdócio de Adão. O sacerdócio de Adão, que Adão havia perdido como governador da terra. Você não vê em nenhuma das falas de Jesus Cristo, você não vê em nenhuma das falas dos apóstolos que caminharam com Jesus Cristo. Você não vê em nenhuma das falas de quem caminhou intimamente com Jesus Cristo na Bíblia, que falas em que eles estão preocupados com a lei da semeadura. Você não vê eles se preocupando onde morar, o que comer, o que vestir. O que eles aprenderam na prática com Cristo? Jesus Cristo,
O nosso Senhor e Salvador mesmo, alguns acreditam num Jesus Cristo socialista, comunista, pobre, né? Mas me explica essa. Como que um Jesus Cristo que é pobre, financeiramente falando, ele tem um tesoureiro? Porque Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, ele era o tesoureiro de Jesus. Ele era o responsável por cuidar das economias financeiras de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você não vê Jesus Cristo pedindo dinheiro. Você não vê Jesus Cristo pedindo ofertas. De onde que vinha esse dinheiro? De onde vinha essa provisão para manter e sustentar o ministério de Jesus? Porque Jesus Cristo na terra foi um homem como eu, como você. Ele foi perfeito, santo em tudo. Mas ele foi um homem. Ele precisou comer, ele precisou de abrigo, ele precisou de um lugar para morar, ele precisou as necessidades fisiológicas humanas que Jesus Cristo teve aqui na terra, nós também temos. Ele foi 100% homem, mas perfeito em tudo. Que nível era esse que Jesus Cristo vivia? Jesus Cristo vivia para a glória do Pai aqui na terra. Ele vive, né? Para a glória do Pai eternamente, ocupando o seu lugar de espaço e de propósito, de propósito em Deus na eternidade, na humanidade. Algumas pessoas ainda estão confusas. Eu sei que isso conflita dentro do nosso coração. O que eu quero dizer com isso é que Deus já está convencido. Ele não simplesmente vai trazer a provisão na minha vida e na tua vida. Jesus Cristo, Deus Pai, ele é a provisão. Anote isso. Deus não traz a provisão. Deus é a provisão. Deus não traz a provisão. Ele é a provisão. Ele é a provisão dos céus. Ele é a provisão da criação. Sem ele, nada do que foi feito poderia vir à existência. Ele é a provisão de toda a criação. Anote isso. Como a irmã Lívia Ribeiro diz aqui, Deus Pai é a provisão. A provisão dos céus, a provisão da criação. Deus é a provisão da minha vida. Deus é a provisão da minha família. Diga assim comigo, Deus é a minha herança. Deus é a minha parte. Enquanto nós ficarmos ligados àquilo que a sociedade, o mundo diz, de que nós temos que amontoar riquezas na terra, construir patrimônios na terra, nós estaremos ainda debaixo do sistema da semeadura e da colheita. E existem homens no mundo que são milionários, multibilionários, e estão debaixo da lei da semeadura e da colheita. Ou seja, eles semearam. Então, eles esperam a colheita porque eles semearam. Mas quando você vai observar, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com um milionário, com um bilionário. Mas no dia que vocês tiverem a oportunidade de conversar com um bilionário, você vai perceber que ele constrói patrimônio, constrói riquezas, mas ele nunca está em paz. O mesmo desespero que o pobre tem, claro que por circunstâncias diferentes e motivações diferentes, o bilionário tem. O bilionário, ele tem tudo financeiramente. O bilionário, ele pode fazer o que ele quiser materialmente. Mas como ele está debaixo de um sistema de semeadura e de colheita, os bilhões que ele tem, os jatos que ele tem, as mansões que ele tem, os carros luxuosos que ele tem, nunca são suficientes para trazer a paz que excede todo o entendimento do coração deles. Nunca é o suficiente. Eles acham que eles sempre têm que continuar semeando para colher mais, cada vez mais. E eles nunca se encontram satisfeitos, porque nunca é o suficiente. Então, a lei da semeadura, o sistema de semeadura, ele está no meio dos ricos
e ele está no meio daqueles que ainda não têm condições financeiras. Porque uma vida inteira sendo intoxicado por essas verdades distorcidas por gerações, é muito difícil você se descontaminar. É muito difícil você ser limpo. É muito difícil você ser limpa. Resumidamente, a palavra de Deus diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. A palavra de Deus diz que as suas ruas são como de ouro, pedras de ouro, pedras preciosas e cristais. Diz que o Senhor é rei dos reis e senhor dos senhores. Você que é pai, que é mãe, que está me ouvindo, você como pai e como mãe, você vai querer ver o teu filho passando necessidade? Você vai querer ver o teu filho passando fome? Imagine se agora, se você fosse o filho do homem mais rico do mundo. Imagine agora se você fosse a filha do homem mais rico do mundo. Você acha que o seu pai, sabendo que você é filho, permitiria você passar pelo que você está passando? Essa é uma pergunta que eu quero deixar. Mas então, irmão César, por que a gente passa por tudo aquilo que a gente passa e está passando? Porque nós somos reis e sacerdotes. Mas na maioria das vezes nós temos a mentalidade de escravos. Nós não podemos ser reis e sacerdotes em Jesus Cristo, instituídos por Ele, com uma mentalidade de escravo. Com um coração de escravo. O que eu quero dizer com essa palavra é o seguinte: o problema não está em semear. O problema está com o coração que você semeia. E antes de semear, você tem que ter uma vida e uma certeza dentro do teu coração de verdade. De que Deus não depende da tua semente para poder prover. Deus não depende da tua oferta para te responder. Deus não depende da tua semente para te trazer a colheita. Deus não depende da tua semente para trazer a provisão. Essa é a diferença dos filhos de Deus para o restante do mundo. Porque Deus traz a provisão sem a semente. Essa é a diferença. Deus manifesta a provisão sem você necessariamente precisar semear. Porque você não está mais debaixo de um sistema de semeadura e de colheita. Você está vivendo uma coisa chamada reino de Deus. E quando você vive esta coisa chamada reino de Deus, e você cultiva o reino de Deus, a sua vida, ela tem que ser tão abençoada, tão transbordante, tão viva, tão real em Deus, em que Deus é a sua provisão. Como a irmã disse aqui, Jeová Jiré, o Senhor é a minha provisão. Não, nos originais está dizendo Jeová Jiré, o Senhor. Exatamente. Mas o Deus da provisão, deixa eu corrigir. O Senhor é o Deus da minha provisão. Não, o Senhor é a minha provisão. Jeová Jiré, o Senhor é a minha provisão. O Senhor é. A palavra de Deus vai dizer que do Senhor é a terra e em tudo que nela há. A terra não pertence ao diabo. A palavra de Deus está dizendo que a terra pertence ao Senhor. E dentro da terra, em tudo que ela há, pertence ao Senhor. Então, quando nós não damos dízimo, nós não damos oferta, quando nós entregamos, devolvemos o nosso dízimo, quando nós ofertamos, nós estamos simplesmente apresentando para Deus aquilo que já é dele. Então, César, por que Deus ensina sobre oferta? Por que Deus ensina na palavra sobre dízimo? Por que Deus ensina na palavra sobre primícia? Eu vou te dizer, anota aí se você puder. Deus não quer a tua oferta financeira. Deus quer o teu coração.
Quando Deus pede a Abraão Isaac, Deus não queria Isaac. Alabaço do couro, sábia, sai. Quando Deus pede a Abraão Isaac, Deus não queria Isaac. Anote isso daí. Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Peraí. Mas Abraão já era justo. Abraão já andava com Deus. Abraão intercedeu por Ló antes de Sodoma e Gomorra destruir. Deus falou com Abraão, enviou seus anjos para resgatar Ló e sua família pela intercessão de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. É o pai das religiões monoteístas que surgiram: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Abraão já tinha uma vida com Deus. Mas Abraão, até ofertar Isaac, Abraão vivia debaixo de um sistema da semeadura e da colheita. E Deus queria levar ele além. Deus queria revelar algo para Abraão. Algo que Abraão e Isaac contemplaram e entenderam no seu tempo e na sua época. Imagine você sacrificar um filho. Deus entregou a promessa para Abraão. Ele já tinha uma idade avançada. Sara já tinha uma idade avançada. Mas Deus queria mostrar algo para Abraão. E quando Abraão sobe ao monte, né? E Isaac, ninguém entende, mas Isaac não era pequenininho. Isaac já era grandinho, entendido. Isaac olha para o pai e pergunta assim: pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Imagina Abraão com o coração partido ali, amarrando Isaac para o sacrifício. E Isaac entendeu aquilo e simplesmente se entregou como oferta no altar. No momento em que Abraão, como pai, com o coração despedaçado, abaço, lobonda, caia, raço, vai sacrificar como oferta Isaac. Vai sacrificar como oferta Isaac. Deus aparece. E aí Deus diz assim: olha, observe só, não sacrifique o menino. Aí Deus diz: pois agora eu vejo que você teme a mim. Me teme. Pois agora. Por que agora? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Pois agora eu vejo que você me teme. Pois agora eu vejo que você me teme. Deus não queria Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Qual é o teu Isaac? Qual é o meu Isaac? Teu Isaac é a preocupação? Quais são as tuas preocupações? Essas preocupações que têm trazido ansiedade na minha vida, na tua vida, como seres humanos. Não é a tua oferta financeira que tem poder. O poder está no teu coração. Deus pediu Isaac para Abraão, porque Isaac era o que movia o coração de Abraão. Ele era o filho da promessa. Então, quando Deus pede uma oferta para você financeira, ou seja, de qualquer outra maneira, com um princípio na palavra de Deus, Ele não está pedindo necessariamente algo físico, porque dele é a terra. E tudo que nela há, Ele não precisa do teu dinheiro. Mas as ofertas, elas só têm efeitos e só têm poder quando são ofertas que são movidas, aquilo que move o nosso coração. Quando nós fazemos isso, as nossas mãos revelam aonde o nosso coração está. As nossas ações revelam aonde o nosso coração está. Então, o problema não está na lei da semeadura. O problema está no nosso coração. As motivações pelas quais nós semeamos. As motivações pelas quais nós ofertamos. As motivações pelas quais nós dizimamos.
Nós dizimamos e ofertamos na maioria das vezes porque nós estamos buscando, dentro de uma lei da semeadura e da colheita, enriquecer no reino de Deus. Mas Deus quer nos limpar e nos livrar da lei da semeadura, da maldição da lei da semeadura e da colheita, e nos mostrar que nós somos herdeiros. Aquilo que nós já temos nele. Não adianta você ser príncipe de Deus, princesa do Senhor, rica, porque você é herdeira do reino do Senhor, você é herdeiro do reino do seu pai, com uma mentalidade de escravo, de pobre. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. O povo saiu do Egito com as mãos cheias de riqueza, de ouro, mas na mente deles e no coração deles, eles eram escravos. Eles saíram de dentro do Egito com as mãos cheias de riqueza, Deus os enriqueceu. E quando eles foram para o deserto ricos, eles foram para o deserto extremamente ricos, cheios de ouro, vendo milagres e prodígios e maravilhas, debaixo da provisão de Deus em tudo. Mas quando eles foram para o deserto, após o Mar Vermelho se abrir, ver tantos sinais, Deus derrotar Faraó, os seus exércitos, os seus soldados, os seus cavalos, as suas carruagens, após verem tantos sinais, o coração deles não havia mudado. Eles continuaram pensando nas cebolas do Egito, na comida do Egito, de quando a mentalidade de escravo não saiu deles. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a riqueza que Deus deu para eles se tornaram ricos, mas tinham mentalidade de escravo. Aí eles foram para o deserto e fizeram um bezerro de ouro. Muitas das vezes nós nos pegamos assim. Às vezes Deus abre uma porta para a nossa vida, uma porta financeira, uma provisão financeira. E quando a provisão financeira em alto nível ela vem para a vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é um teste. Ela é um teste de Deus para nos levar em níveis mais profundos da provisão e da intimidade com Ele. E qual que é a primeira coisa que a gente faz se cair R$1 milhão na nossa conta hoje? A gente quer gastar com tudo. Agora eu vou mudar de casa, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, eu vou fazer procedimento estético, eu vou colocar os meus filhos nas melhores escolas, e isso não é um problema. Mas qual que deveria ser a atitude correta de coração? O Senhor me deu. Como que o Senhor quer que eu administre? Não é meu, é teu. Deus tem que ser a primícia na nossa vida. A palavra de Deus diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falei sobre observarmos as aves dos céus, eu estava falando exatamente disso. Elas não semeiam, elas não colhem, mas vosso Deus que está nos céus as alimenta. Quanto mais vós, que sois filhos de Deus. Quanto mais vós, que sois filhos, filhas de Deus. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. As contas não podem ser um problema. As finanças não podem ser um problema. As enfermidades não podem ser um problema. As finanças na vida de um filho e de uma filha de Deus não podem ser o problema. E também não podem ser uma barganha com Deus. Quando nós, do fundo do nosso coração, entendermos isso com consciência, de verdade, isso estiver enraizado dentro do nosso coração, nós seremos libertos do sistema da semeadura e da colheita. Nós viveremos a provisão do Senhor, tendo a certeza, crendo que Deus é a provisão dos céus. Ele é a provisão da nossa vida. E se Ele é a provisão dos céus, da criação, da nossa vida, Ele traz a colheita sem que nós precisemos semear. Ele já está convencido disso. E como que eu faço, irmão César, para viver isso?
Buscar primeiro o reino de Deus, de verdade. Eu não estou falando para você esquecer as suas contas irresponsavelmente. Eu não estou falando para você abandonar os seus empregos irresponsavelmente. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de uma mudança de mentalidade. Se a terra pertence ao Senhor e tudo que nela há, o seu salário não pertence a você, pertence ao Senhor. A roupa que você está vestindo não pertence a você, pertence ao Senhor, porque dele é a terra e nela que tudo há. Se você está vestindo hoje, não é a força do teu braço, não é simplesmente porque você levantou 4:30, 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Não. É porque Deus que proveu a terra antes de você existir, também proveu os recursos, o trabalho que você tem, o salário que você ganha, a roupa que você está vestindo. Alguns estão agora em horário de almoço, se alimentando. Deus proveu esse alimento que você comeu e que você vai comer e que você está comendo. Ele é a provisão da criação. É Ele que está colocando o alimento da tua mesa. Não é a força do teu braço, não é a força do meu braço. Se não fosse Deus provendo trabalho, emprego para você, você não comeria, você não vestiria, você não beberia. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. A terra não pertence ao diabo. Mas a palavra de Deus diz no livro de Salmos: pede-me as nações e te darei a terra por herança. Labaço, conte, arraça, plouça. Pede-me as nações e te darei a terra por herança. Labaço, corra. Riblonda, yarraço, tom, yarraçai. A diferença não está no trabalhar, a diferença está na motivação do coração, a diferença não está no semear, a diferença está no coração de quem semeia, a diferença não está no dizimar, a diferença está no coração de quem dizima, a diferença não está no ofertar, a diferença está no coração de quem oferta. Quando a motivação do nosso coração não for barganhar com Deus, for simplesmente, eu estou ofertando porque eu estou levantando um altar para Deus e eu amo. Eu quero deixar que as minhas ações em tudo, as minhas atitudes em tudo, as minhas palavras em tudo, as minhas finanças, a minha vida física, a minha vida em todos os sentidos, seja a manifestação da glória dele, seja para ele. Que todas as minhas ações e tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos para administrar, manifestem a sua majestade, a sua glória, o seu poder, o seu reino. Eu não trabalho para trazer o sustento para minha casa, eu trabalho para o reino de Deus, para manifestar o reino de Deus, para a glória do Senhor. Eu não me visto para mostrar simplesmente que eu estou bonito e bem arrumado. Eu me visto para Deus. É Deus quem me veste. É Deus quem veste os meus filhos. É Deus quem veste os meus maridos. É Deus quem coloca o sustento na minha mesa. É Deus que é a provisão da minha vida. A casa que eu moro, é Deus quem proveu. O carro que eu ando, é Deus quem proveu. Tudo é dele. Nada é meu. Quando nós entendermos do fundo do nosso coração, de verdade, além dos lábios de dizer, é tudo do Senhor, mas dentro do nosso coração, quando de verdade a nossa vida, a prioridade, a nossa vida for, o Senhor for a primícia da nossa vida, ele sempre vier primeiro. Sempre vier primeiro. E a vontade dele boa, perfeita e agradável. Nós não viveremos debaixo de um sistema de semeadura e colheita. Nós não ficaremos desesperados e preocupados. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou viajar? Como que eu vou pagar agora no início do ano os materiais dos meus filhos? Vai começar a escola e gastamos... Não, nós não vamos ter essa ansiedade dentro do nosso coração. Porque a nossa preocupação vai ser, em primeiro lugar, e principalmente, cultivar o jardim. Cultivar o jardim. Quando o nosso coração estiver verdadeiramente assim no Senhor, nós viveremos a provisão que Jesus viveu, nós viveremos a provisão que os apóstolos viveram, nós viveremos a provisão que os membros da igreja primitiva viveram, que a palavra de Deus diz
que os que tinham mais terras, posses, vendiam tudo o que tinham, traziam os pés dos apóstolos. E essas riquezas, essa prosperidade, ela era dividida. E a palavra de Deus vai dizer que na igreja primitiva é muito diferente da igreja dos dias atuais. Não faltava nada para ninguém. Não faltava nada para ninguém. Eu já vou concluir. Eu quero profetizar na tua vida que essa palavra vai entrar no teu coração, vai penetrar na tua alma. Ela não vai te dar descanso enquanto você não se livrar desse sistema da lei da semeadura. Quando você se libertar desse sistema, dessa mentalidade de escravo, de escrava, você poderá se mover para acessar a sua herança no Senhor. Você não viverá mais debaixo da semeadura e nem da colheita. Você viverá debaixo da provisão de Deus, porque Ele é a provisão da tua vida. Ele é a tua parte. Ele é a tua herança. Ele é a minha parte. Ele é a minha herança. Nós não vamos esperar com uma expectativa de onde vem ou como vem. A nossa única preocupação, como os pássaros dos céus, vai ser cumprir a nossa parte no reino de Deus. Manifestar a sua imagem e semelhança, a sua palavra, o seu governo, a sua autoridade, para que todos os homens na terra, através da glória de Deus, seja revelada a majestade e a sua face. Lavando, glória, saia, glória, saia. Deus está falando conosco hoje, e além de um ensino, essa foi a oração de hoje. São exatamente 13h13. 13h13. A irmã Adriana mandou aí, ó, registrou, está normal, 13h13. 13h13. Na numerologia bíblica, 3 mais 1 é 4, 3 mais 1 é 4, 4 são os 4 níveis de unção. 4 mais 4, 8. 8 significa, na numerologia bíblica, transcendência. Transcendência. Sabe o que significa transcendência? Elevação espiritual. Deus está promovendo pessoas espiritualmente agora, neste momento. Deus está elevando espiritualmente a novos níveis de realidade, de comunhão. Deus está elevando níveis de prosperidade no reino de Deus. No reino de Deus. Níveis espirituais de comunhão, de intimidade, de adoração, de relacionamento, de santidade no Senhor. Você e eu fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Simplesmente se ocupe e se preocupe em manifestar o reino de Deus, em cumprir o seu propósito no reino. Não de uma maneira institucional e religiosa, mas se preocupe em fazer isso como era no Éden. Adão simplesmente era. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele era no Éden, antes da queda do homem, filho de Deus. Simplesmente. E o trabalhar para Deus será uma consequência. E o fazer as coisas na obra do Senhor será uma consequência, não para ser reconhecido, mas porque você é reconhecido, porque você é filho de Deus, porque você está cuidando das coisas do teu Pai, porque você está cuidando dos interesses do seu Pai. E essa manifestação no reino de Deus não é para simplesmente os de fora, começa por você. Começa dentro da tua casa, começa dentro do teu casamento, começa na criação dos teus filhos, começa no teu trabalho. Eu profetizo que você viverá debaixo dessa palavra um avivamento pessoal, um avivamento na tua casa, um avivamento familiar. Você viverá em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, um avivamento pessoal, um avivamento familiar. O reino de Deus será implantado debaixo desta palavra e desta mensagem. Primeiro em você, depois da tua casa. Tu e a tua casa servirão ao Senhor debaixo desse princípio. E depois que você viver, primeiro pessoal, depois a tua família,
quando você se reunir na sua igreja local, quando vocês se reunirem na igreja local de vocês, quando vocês se reunirem em comunhão com outros irmãos e outras famílias, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o transbordar do reino de Deus será tremendo, tão grande, que os teus celeiros transbordarão. Os teus celeiros em 2024 transbordarão ao ponto que ajudar o próximo será uma consequência do transbordar de Deus na tua vida. Você não vai mais vibrar na escassez, você não vai mais vibrar na falta, você não vai mais vibrar na ansiedade. A provisão, a colheita de Deus está se manifestando agora na tua vida. Agora na tua casa, agora no teu casamento. E não é só financeira, é emocional, é física, é espiritual. Seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, seja liberto agora. Que todas as cadeias da tua mente, da minha mente, do teu coração, que nos aprisionavam a uma mente de escravos, a uma mente do Egito, ao espírito da Grécia, ao espírito do Egito, que nos aprisionavam, que nos impediam de nos enxergar e de enxergar dessa forma. Que esta palavra libere no teu coração e no meu coração a tua identidade, a minha identidade no reino, a imagem e semelhança de Deus em Cristo, o poder da nova aliança de Deus em Cristo. O Espírito Santo está tocando pessoas agora, o Espírito Santo está envolvendo pessoas agora, a nuvem de glória do Senhor está se manifestando aonde você estiver, dentro do teu trabalho, pelos corredores, dentro do carro onde você estiver, eu vejo uma irmã numa praça pública, a glória de Deus está te envolvendo nesta praça, neste lugar aberto. Eu vejo uma irmã dentro de um apartamento, Deus está te visitando neste apartamento agora. Deus está te visitando no trabalho agora. Tem uma irmã que está ouvindo caladinha, raçou, laçaia, com fone de ouvido, está trabalhando. Deus está falando com você dentro do seu trabalho agora. E como confirmação dessa palavra para a glória de Deus, Deus vai visitar esse ambiente agora com a glória dele. Deus vai visitar essa atmosfera agora com a nuvem da presença e da glória dele em resposta a essa palavra. Ressoplondia, casto, glória, sai. Rissoplondias, eia. Oh, da canda, da vasouria. Rassou, de blasto, plônia. Reconta e a roça plasteria sai. Sim, apóstolo Eric, essa palavra é para você, lavando closteria sai. É para todos que estão aqui. Deus está te visitando agora, meu irmão. Alabasto, sai. Não tem como viver como príncipe de Deus. Não tem como viver como sacerdote de Deus. Não tem como viver como rei instituído em Jesus Cristo pela graça do Senhor, pelo poder da nova aliança com mentalidade de escravo. Rablons, tecou, raçaia, raça, plona. Ricos, taplania, rasta. Declare comigo assim, Senhor Jesus. Espírito Santo. Deus e Pai, eu creio. Eu creio. Declare assim comigo, eu não vou descansar. Eu não vou dormir. Eu não vou viver completamente pleno, completo e completo, enquanto esta lei da semeadura, que foi implantada no meu inconsciente, pela vida, pela sociedade, pelo sistema capitalista que rege a economia do mundo global, não for arrancado totalmente do meu consciente, do meu inconsciente e do meu coração. Do meu coração. Eu não estou sujeito ao sistema do mundo. Quando nós entendemos assim, quando de verdade do fundo do nosso coração nós vivemos, praticamos, e essa verdade que foi ensinada se torna vida em nós, nós provocamos os céus. E quando você provoca os céus dessa maneira, neste nível, quando você provoca os céus,
você provoca também os anjos do Senhor, ministros de economia do reino de Deus. Olha só, você provoca os céus e os anjos, ministros de economia financeira do reino de Deus. E quando nós vivemos assim, não há nada que nós peçamos ao Pai, que nós venhamos pedir ao Pai, que não tenha resposta. Os céus não podem conter. Os céus não podem conter. Todas as orações passam a ser respondidas. Todas as petições passam a ser respondidas. Antes de você imaginar em colocar a mão no teu bolso para ofertar, eu vou profetizar na tua vida. Ao Senhor, porque a oferta não é para homens, a oferta é para o Senhor, é um altar para o Senhor. E consta, e a raça. Antes de você ofertar, a provisão de Deus é tão abundante na tua vida e na minha vida, que o dinheiro se multiplica antes mesmo dele sair. As finanças se multiplicam nas contas antes de sair. A provisão se multiplica antes de sair. E quando você pensar que está tomando algum prejuízo, e consta, e arrasta, o teu prejuízo é convertido em lucro. Laçou, laçai. Os anjos de Deus, de provisão financeira, estão descendo agora sobre vidas. Estão indo em encontro de irmãos e irmãs agora, para a glória de Deus. Eu declaro e declare comigo, eu administro bem todas as riquezas, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Antes de gastar, antes de fazer e pensar o que eu posso fazer para os meus problemas pessoais, eu pergunto ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu administre? Deus é contigo. Deus é contigo. Eu vou encerrar essa live. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te abençoe com paz, justiça, alegria e prosperidade. Eu peço o Espírito de santidade que guarde essa palavra no teu coração. Eu repreendo todo ladrão de semente e de palavra. A semente que é a palavra de Deus que foi impartida, que foi ensinada, que foi pregada. Essas verdades serão meditadas por você nos próximos dias. Faça como eu. Que essa palavra ela possa tirar o teu sono. Que esta palavra, este ensino possa te fazer virar e revirar na cama enquanto você não se vê livre desse sistema. Você nasceu para o reino de Deus. Você nasceu para ser filho, filha de Deus. E o teu coração tem que estar primeiro no reino de Deus, nas coisas do teu Pai, em tudo que você fizer. Quando você se mover dessa maneira, Deus disponibilizará a sua herança. Tudo que é dele será colocado em seu favor e se moverá a seu favor para a glória do nome dele. Amém? Os irmãos que quiserem contar os seus testemunhos, depois podem me procurar no privado no WhatsApp. Se essa mensagem foi uma resposta para você, se falou com você. Eu vejo pó de ouro na mão de alguns irmãos. Eu vejo azeite sendo manifesto. Eu vejo pedras preciosas se materializando. E fui conduzido pelo Espírito Santo. Eu nem iria compartilhar isso, eu ia orar normal. Mas o Espírito Santo me conduziu a trazer esse ensino. Se ele trouxe, você está aqui. Este ensino é para você. Essas chaves, esses princípios, essa revelação é para você, é para mim, é para todos nós. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Eu retorno aqui às 18 horas de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Deus te abençoe. Amém.